Estamos aqui com Sebastião Cândido Soares, ele que é mineiro e veio de Goiás aqui para Imperatriz, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a história do senhor, que cidade que o senhor nasceu, como que o senhor foi para Anápolis e como que o senhor chegou aqui em Imperatriz. Bom, eu nasci em Coromandel, Minas Gerais, e aos quase 9 anos nós fomos para Anápolis, para uma fazenda que o tio comprou. O município de Anápolis é uns 30 quilômetros de Anápolis, e ele convidou meu pai para ir morar com ele. Olha lá a foto da casa nós moramos ali. E nós moramos nessa casa mais ou menos uns 30 dias. E meu pai, depois de uns dias que estava lá, dificuldade financeira muito grande, então o alimento não tinha que pegar com o tio, né, tio João Cândido Soares. E ele também foi saber onde era a escola estava a 7 quilômetros de distância, e como ele não tinha cavalo nem bicicleta, e nenhum veículo para ir, e na época não existia ônibus escolar, e ele falou assim: olha, aqui não dá para mim ficar, apesar que é a fazenda do meu irmão, mas eu vou procurar um local melhor. Eu vou para Anápolis, vou arrumar um emprego em Anápolis, depois que eu arrumar esse emprego, eu venho e busco vocês. E ele foi para Anápolis, ele foi conhecer um senhor na Praça Bom Jesus. O senhor estava cortando grama do jardim dele, era funcionário da Prefeitura Municipal de Anápolis. Estava cortando grama, e ele conversou com ele, e ele disse que a prefeitura estava precisando de pessoas. E ele foi, se encaixou na prefeitura de Anápolis. Depois de alguns dias, ele foi e nos buscou. E moramos na casa desse homem, era 3 cômodos, não sei como, ele tinha uns 4 filhos, mais 4 nossos. Lá em casa era eu, José, a Sirene e a Odete. 4 filhos também. Morar na casa de 3 cômodos, maior que esse espaço nosso aqui, não sei como nós dormimos, nem acordamos, nem comemos, né? Porque eu não lembro muito. Mas esse homem foi para o meu pai, e para nós também, né? Uma pessoa muito de virtude muito grande, né? De grande amor. E depois meu pai recebeu o primeiro aluguel, alugou uma casa até boa. Nós mudamos para essa casa. E ele foi trabalhar, e minha mãe lá trabalhando, lavando roupa e cuidando de nós. E todos nós começamos a trabalhar cedo, né? Com 9 anos de idade já trabalhava quanto é lá, né? Eu, Zé Maria, e a Odete também, aos 12 anos, já trabalhava na usina de arroz e feijão lá em Anápolis, esqueci o nome dela. Também já trabalhava, na época podia trabalhar, hoje é proibido, né? A história de Anápolis é isso. Depois meu pai morreu muito novo, meu pai morreu com 42 anos de idade, eu tinha 14. Foi muito doído a ida do meu pai, que nós morávamos de aluguel, pesado, né? Todos os filhos, tudo de menor ainda, e é muito pesado para uma mãe ver o pai ser enterrado e morando de aluguel, né? Mas Deus foi abrindo as portas e estamos aqui. Agora a minha vinda para o Maranhão foi por Deus. Nós estamos aqui. Tudo na vida do servo dele é por Deus, né? Então foi por Deus. Aconteceu em 79, eu trabalhava na Secrisa, na Semina, era do grupo Secrisa, e eu conheci uma pessoa, e essa pessoa me informou que tinha um cidadão no Maranhão precisando de um gerente de materiais de construção. Eu já tinha conhecimento do ramo, e vim gerenciar essa loja. A loja tinha 65 funcionários, a loja grande, a maior loja tinha aqui em Imperatriz. Vendia muito, e as coisas foram acontecendo, né? E tudo foi encaixando. Eu morei logo quando eu cheguei em Imperatriz, nós moramos de aluguel, e depois de algum tempo eu consegui construir uma casa financiada pela Caixa Econômica Federal. E as portas foram abrindo, e hoje estamos aí, né? Quais são os conselhos que o senhor faz parte? O senhor é representante comercial há 42 anos. Isso, somos representantes comerciais há 42 anos, mas antes de ser representante eu era gerente de loja, né? E passei a ser representante, inclusive do seu pai, que trabalhou comigo um bom tempo, né? Fazia a área do sul do Pará e outras regiões.
E além de representantes, eu já estou, eu também faço parte do CORE, faço parte da diretoria do CORE, e também faço parte da Federação do Comércio do Estado do Maranhão, são diretores também, né? E também da Associação Comercial e Industrial da cidade de Imperatriz. Nós fazemos parte, fazemos parte da diretoria também. Depois em 79, quando eu vim para Imperatriz, fui gerenciar essa loja e depois passei a ser representante. Em 90, aí veio o José Maria, veio o Humberto, e veio o Júnior, e veio o Jean, né? E a família está aí. Veio o seu pai, né? E através da vinda desse pessoal foi chegando pessoas e foram se casando, né? E foram estudando e hoje estão aí. Que não estão, Imperatriz está fora, então o André que está em Palmas, a Cassinha está em Luiz do Maranhão e a Lídia e o Daniel aqui comigo, né? Que são meus filhos. Então o senhor trouxe para perto de si os parentes? Trouxemos para a Imperatriz, a família ficar mais próxima, né? Com certeza. É importante que a família esteja unida. Então, o senhor entrou na representação. O senhor contou essa história uma vez, um homem que o senhor viu todo bonito, todo arrumado? Eu me espelhei muito nesse homem, que hoje ele mora em Tocantinópolis, o senhor Mário Carlos de Moraes, que é o fundador aqui da Tocantins Autotintas. Aí ele vendeu para o senhor Carlos. Ele, em Anápolis, ele era representante da Tintas Globo. Eu via ele todo espelhado, né? Todo camisa azul clara, calça azul, aquele azul escuro, e todo bem arrumado, né? Eu achava interessante. Naquela época o representante ele andava todo impecável, né? Camisa manga comprida, entendeu? Eu espelhei nele e quando um belo dia eu vim para o Maranhão e fui convidado a ser representante. Eu já era gerente de loja, mas eu hesitei porque eu nunca tinha sido representante, né? Eu ganhava bem nessa loja e já era pai de 3 filhos e marido de uma mulher, então achei meio complicado deixar o certo pelo duvidoso. Mas esse senhor, ele apostou em mim e disse, se eu vim fazer uma viagem, você poderia viajar comigo 15 dias? Você podia sair da sua loja? Eu falei, posso. Pedi licença do engenheiro Paulo Logrado, eu devo muito a ele já faleceu, e nós fizemos uma viagem, começando por Porto Franco, Estreito, Vanderlândia, Araguaína, Colinas, Guaraí, Conceição, Redenção, vamos descendo até Marabá e voltamos, ficando 12 dias viajando. E na época eu vendi muito bem, telha de cimentamento da Precon, essa aqui. Por isso que até hoje eu não tirei o quadro dela, apesar dela não esteja trabalhando mais com ela, mas ela já fechou. Mas eu devo muito a Deus, por isso devo ao gerente da Precon também, o senhor Luiz da Costa e Silva também, que já foi para o céu, eu acredito, né? E essa empresa que me tirou do emprego. O senhor pode falar um pouquinho como que era o passado da representação comercial, falar um pouquinho do presente e quais são as expectativas que o senhor tem em relação ao futuro da representação comercial aqui em Imperatriz? Aqui, não só aqui. O representante comercial é algo assim, até eu estava conversando com um amigo meu, segunda-feira passada, ele também é representante em Fortaleza, Ceará, é um dos maiores representantes, talvez do Brasil. Augusto, fatura muito alto, ele fatura um valor específico bem grande, tem 25 funcionários. Tem um outro que representa a Fisch, mora em Guaraí, também tem um escritório, ele tem 55 funcionários. Né? Ele mesmo transporta o seu próprio produto, que vende. Ele tem um CD em São Paulo e um CD em Guaraí. Ele representa empresas de eletrodoméstico. A representação comercial é um ramo, eu considero excelente. Tudo que eu tenho eu devo à representação comercial. É um pouco diferente do comércio, porque o comércio você tem que estocar. E a representação comercial não, você tem que ter a fábrica e tem que ter o cliente. O cliente é o produto seu. A diferença existe entre você ser um vendedor e você ser um comprador. Você está do lado aí querendo me vender. E eu estou aqui, talvez vou te comprar. Sabe? Se eu talvez agradar de você, agradar do seu produto, do seu preço, eu te compro, se não te compro. Então existe essa diferença. E o cliente, quando ele chega na loja, ele chega
querendo comprar, vai depender de quem? Do vendedor, né? Muitas vezes nem do preço, mas da forma que o vendedor atende. E representação comercial, até está tendo um treinamento, parece que é dia 12, o futuro da representação comercial. Não é que ela está chegando ao fim, jamais chegará ao fim. Porque vender e representar é um dos fatores que você está vendendo um produto, né? E é necessário que alguém esteja lhe vendendo algo, né? Se você trabalha com aquilo. Mas a tecnologia está chegando de uma forma que nós temos que procurar mudar. E é o que nós estamos fazendo. Antigamente andava com bloco de pedido, né? Eu fazia geralmente 100 blocos de pedido, andava com 5, 6 blocos de pedido, e muitas vezes chegava sem pedido, acabava tudo, né, João? Hoje não, você anda com sistema. Então, deu problema, você não vende, porque você não tem mais tabela de preço. A tabela está aqui, o catálogo está aqui. Então, é dessa forma que está funcionando hoje. Agora, o futuro da representação comercial é algo assim que nós temos que estudar e analisar, porque não é como antigamente, não. Depois que chegou a tecnologia, mudou muito, completamente. Você ouviu o crescimento da cidade desde 1979 até hoje, estamos em 2025, final de 2025, você ouviu muita coisa acontecer. Qual é a coisa que mais marcou o senhor? Assim, o que o senhor, quando o senhor lembra de Imperatriz, o que o senhor pensa em relação à economia, à pujança? Bom, o que mais marca Imperatriz, quando eu cheguei em Imperatriz, só tinha até o 2º grau. E há uns anos nem 2º grau tinha. A pessoa tinha que sair fora de Imperatriz. Para Anápolis, Belém, São Luís do Maranhão, Teresina, né, mas não tinha 2º grau. Mas quando eu cheguei já existia 2º grau, mas não tinha nenhum curso superior. Aí depois que veio o direito, fomos os primeiros a chegar com o direito. E eu pensei em fazer direito, mas como que eu faço se eu trabalhava todo dia, quase até 10 horas da noite, né? Porque a loja, nós tínhamos um depósito em São Paulo e tínhamos um caminhão que buscava a mercadoria, quando chegava esse que de nota. Marcar tudo, né? Para no dia estar à venda. Mas o que marca muito a Imperatriz é como você analisar Anápolis, né? Anápolis é uma cidade boa, bonita, limpa, sabe? Clima maravilhoso, mas se você quiser pegar um voo para São Paulo, você tem que ir para Goiânia ou Brasília. Imperatriz tem um aeroporto fantástico, né? Fizeram a reforma nele agora, ficou fantástico. A Imperatriz tem esse fator. É uma cidade pujante, né? Tudo que você monta aqui, se você tiver garra, força de vontade de vencer, você consegue chegar lá, né? E o fator, como disse para você, o aeroporto, se você sai daqui hoje, nós estamos com o voo marcado para Porto Alegre, ele vai sair daqui de madrugada, quando vai ser 10 horas da manhã, vai estar em Porto Alegre. Que maravilha, né? Isso, se fosse em Anápolis, teria que ir para Goiânia. O pessoal costuma dizer que o Tocantins é um estado de livre iniciativa e justiça social. Eu digo que Imperatriz também é, entendeu? São pessoas de visão, né, que os comerciantes que fazem acontecer as coisas, né? Eu lembro uma vez, eu conversei com o senhor João Claudino, dono do Armazém Paraíba, na reinauguração do Armazém Paraíba ali na Praça de Fátima, 6.800 metros quadrados. E eu lembro de falar com as filhas dele e contar a história de quando ele começou, né? Ele começou em Bacabal, entendeu? Vou contar isso aqui rapidinho. E sentiu necessidade de comprar fora e foi comprar mercadoria em Curitiba, foi na Britânia. Naquela época não existia televisão, não existia celular, internet. E, segundo ele, a dona da Britânia recebeu muito bem, deu crédito a ele. E ele agradeceu nessa oportunidade a dona Maria, que era proprietária da Britânia, deve ter falecido já, como ele também já faleceu, e também a cidade Imperatriz.
porque foi aonde ele montou o Armazém Paraíba e que mais cresceu. Daqui saiu todos os armazéns Paraíba. E começando em Bacabal, só porque aqui foi o maior que teve, daqui saiu todo o Armazém Paraíba do grupo. Então, um grupo forte. Mas é isso, Imperatriz, eu vou citar aqui a Tocantins Autotintas, né? Hoje começou há 20 anos atrás, hoje está com 1, 2, 3, 4, 5 lojas. Temos o Vidrolar, também uma loja, o Armando, que cresceu muito, Imperatriz, montou Escala, Vidrolar, Visão, e hoje ele tem mais loja de autoelétrico, né? É isso, é uma cidade, eu gosto muito de Imperatriz, e tem aquele ditado, bebeu da água do Tocantins, daqui não sai, né? Bom. Certa vez eu peguei um Uber, né? Chamei o Uber, fui buscar lá em casa para poder ir para a universidade. E ele falou que ele reparou quando chegou aqui em Imperatriz que se você perguntasse para qualquer pessoa, essa pessoa era capaz de te levar no lugar. Apontando, olha, você pega aqui, você vira essa esquerda, todo mundo sabia onde ficavam as coisas e ele sempre era muito solícito. O senhor acha que essa cultura de saber onde as coisas estão na cidade, de estar ligado à cidade, de receber bem as pessoas, é uma característica única ou muito especial de Imperatriz? Eu acredito que sim, porque aqui é uma cidade que tem várias culturas, né? Tem o mineiro, tem o goiano, tem o paranaense, tem o catarina, tem o paulista, e piauiense, cearense, tem pessoas de vários estados do Brasil. Então, com isso, essa mistura traz beleza até para o povo e traz uma mudança de cultura para cada cidadão que vem, né? Há pouco tempo atrás eu também fiz isso na cidade. Eu estava entrando no carro, chegou um senhor de Davinópolis, perguntou para mim: cidadão, estou procurando um consultório de um médico. Aonde fica? Eu olhei para o cidadão, aí eu falei, eu vou levar o senhor lá. O senhor vai me levar lá? Pô, pode entrar no carro. Deixei lá no doutor Alisson. E deixei lá na porta do doutor Alisson, pode procurar esse cidadão aqui, que ele é um bom médico. E ele ficou muito agradecido. Pegou meu telefone, depois me ligou me agradecendo, fez a consulta com o cidadão, né? Então o povo aqui é hospitaleiro. Quando mudei para Imperatriz, que eu estava aqui, eu conheci um cliente. Eu atendi um cidadão mineiro, e onde você mora hoje, ele morava ao lado. E ele falou para mim que queria ser, se eu morava de aluguel ou era casa própria. Eu falei, não, aluguel. Rapaz, ao lado da minha casa tem um lote, eu quero que você seja meu vizinho. Então, isso se trata que o povo é um povo hospitaleiro, né? Eu nunca tive problema em Imperatriz, de briga nenhuma, de confusão. Aqui eu só tenho amigos, graças a Deus. O senhor considera que falta Imperatriz? A gente sabe que é uma cidade maravilhosa, né? Mas que tem seus problemas. O que o senhor considera como o ponto principal, como o problema de Imperatriz? Bom, o ponto principal eu acho que é quase o Brasil todo, né? Mas tem alguns estados que é um pouco diferenciado, como Araguaína, tem um bom prefeito, né? São Luís do Maranhão hoje está com um prefeito excelente, né? Anápolis tem um prefeito que eu tive lá agora, também fiquei admirado de ver a cidade toda limpa, organizada. Então, Imperatriz é político. Quando eu cheguei, era de uma forma. A energia elétrica aqui não existia, era gerador. Hoje, Imperatriz é a capital da energia. Mas o prefeito anterior também não fez um trabalho devido que imperatrizense, o povo merece, né? Mas esse atual, ele está desenvolvendo um trabalho que eu acho que vocês estão vendo nas ruas como estão, né? Então, eu acredito que o que está faltando é isso. Só um político que tem amor pela nossa cidade, pelo povo da cidade, e faça desenvolver um trabalho e jogar o dinheiro dos impostos na própria cidade nossa. Ela é uma cidade bela. Quais são os aspectos que o senhor considera que foram muito importantes para a cidade chegar onde ela está hoje, economicamente falando? Bom, a Serra Pelada ajudou. Trouxe muita riqueza para a Imperatriz. E a BR também é um fator importante. Se você for a Tocantinópolis, era a princesinha do norte. Hoje o que é Tocantinópolis, né? Mas por quê? Porque não tinha BR, não tinha ponte, era travessia pelo rio,
Carolina também era uma cidade de grande desenvolvimento, tem aeroporto que abaixa jato, certo? A informação que eu tenho é que era 260 voos mensais, né? Tinha revenda Ford, tinha revenda Willys, tinha revenda Mercedes-Benz, e hoje não tem mais. Imperatriz roubou, não roubou, tirou isso deles, não a Imperatriz, a DR. E depois que chegou uma indústria para a Imperatriz, que é a Suzano, que na época não era a Suzano, era a madeira, a indústria madeireira, mas você sabe que depois que surgiu a eletrônica, o cidadão paga imposto. Antes, você sabe que era meio difícil pagar, né? Pagava quem queria, né? Não era tão obrigatório. Era obrigatório, mas o cidadão não pagava, né? Hoje não. Hoje, se eu não pagar meu imposto, eu não tiro nota. Então, a Suzano, ela veio para cá e trouxe um desenvolvimento muito grande para a Imperatriz. E trouxe também impostos, né? Que entra na prefeitura todo mês, é um bom volume. E também gerou emprego. E esse emprego gera o quê? Serviço, né? Gerou serviço não só de fazendeiros que arrendam terra, plantio de eucalipto, mas também as oficinas mecânicas são tudo lotadas de caminhões e caminhões recebendo conserto, né? A venda de caminhões nas revendas de Imperatriz também aumentou muito, porque o cidadão tem que comprar um caminhão para transportar o eucalipto, né? A ferrovia chegou até na Suzano, e é uma grande empresa, e ela tem trazido um progresso muito grande para a Imperatriz. Ajudou completamente a mudança de Imperatriz, é a Suzano. E através dela veio outras empresas, né? Veio várias empresas, veio construção civil, porque o cidadão precisa de casa, veio oficinas e vários outros fatores, né? Se não tem quem vende, não tem quem compra. Se não tem quem transporta, não tem a mercadoria na porta, né? Então, o representante comercial, ele vende produto. E se ele vende produto, o cidadão compra o produto dele. E isso vem também o transporte, o transportador. Então, eu considero o representante, ele é um representante da indústria. Na indústria, nós somos considerados o número 1. Porque se a indústria produz, mas não tem quem vende, a mercadoria vai ficar parada, não vai? Agora, se eu produzo, se a indústria produz e eu vendo, mas também não tem quem transporta, vai ficar na fábrica, é verdade? Então é isso, é um conjunto. E também se o cliente compra, mas não tem para quem vender, fica parado a mercadoria. É uma engrenagem. Hoje em dia o senhor atende que regiões? Nós fazemos o sul do Pará, o sul do Maranhão e o norte do Tocantins. Uma região boa. Considerável, né? Boa. Mas antes, eu ia até todo o norte de Goiás, sul do Pará, e nós íamos até São Luís do Maranhão. Tá bom? Rapaz, muita coisa. Quantas fábricas o senhor representa hoje? Nós chegamos a representar 22 fábricas, né? Então, por exemplo, eu representava a fábrica de serras, Saturno, que tinha 390 serraria, laminadora, nós fazíamos soltos do Pará, o Júnior sabe disso. E depois dela nós tínhamos, junto com ela, que ligava a ela, tinha um cabo de aço, tinha um clipe para cabo de aço, tinha serra fita, serra circular, e era uma engrenagem, né? Hoje nós temos apenas 5 fábricas só. Mudou. Porque imagina você ter 22 programas, né? Ninguém dá conta de guardar tudo tapado, da ficha, da Atlas, a gente guarda, né? Hoje, mas já pensou 22? Era meio complicado, né? Mas hoje nós temos 5 fábricas. Eu acho interessante isso porque o senhor citou que atendia 22, imagina o transtorno que é. Ixi, mas na época não era tanto. Só tempo. Entendeu? O tempo era mais demorado. Mas hoje o tempo é mais rápido. Está tudo aqui o cliente tem um estoque aqui, né? Então ele chega e atende a gente com maior rapidez.
Tem o Daniel que trabalha comigo, que é meu sócio, né, meu filho. Tem um apoio muito grande, ele faz essa região do Parazão, que o seu pai fazia. Né? Hoje ele está para o Itinga, está fazendo toda a região. Tem o Gelsi que trabalha comigo, tem a Fabiana, a Lucilene. São os colaboradores, né? Por mais que tenha reduzido a quantidade de fábricas que o senhor representa, tornou-se um processo mais eficiente, né? E hoje, muitas vezes, quando você deixa uma fábrica, você procura trabalhar em cima das outras. E com isso, até existe uma melhora de venda com as outras fábricas. Entendeu? Daí você pensa, pô, perdi uma fábrica, nossa, vou fechar meu escritório. Mas você procura trabalhar em cima das outras que você tem e o resultado vem. Entendeu? O senhor trabalha há 42 anos no ramo da representação comercial e o senhor já citou vários nomes, né? Inclusive meu pai, né? Isso. Já trabalhou aqui durante muito tempo com o senhor e tantos outros colaboradores. O senhor tem noção de quantas pessoas já passaram por aqui? O número? Eu acredito que secretária, uma, duas, umas 10. E vendedores, 1, 2, 3, uns 6. 6? 6 vendedores. Por volta de 16. Fora que estão hoje aqui, né? Então todas essas pessoas ajudaram a construir e desenvolver, e levar produtos para outros estados, né? Trazer de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás. Representação comercial é isso. É algo que você coloca na mão e quando você sai com a pasta, com o produto, você sai confiante que o resultado vai vir. E vem, a graça de Deus. Eu acho muito legal, às vezes, que todas as vezes que eu lembro de já ter vindo aqui, desde criança, vindo aqui no Tocantins de apresentações, a gente sempre vê esses quadros, né? Sempre tem um quadro, tem as fotos mais antigas, tem o Precon, né? Tem até ali, eu acho que é um do Daniel, que ele ganhou o título de palmeirense. Vamos tirar esse quadro, tá demais. Quando o senhor olha para o passado, assim, porque tudo isso aqui é lembrança, né? Tudo isso aqui é recordação, memória, parte da história do senhor. Quando o senhor olha para trás, assim, e o senhor pensa tudo que já aconteceu na vida do senhor até hoje, qual a palavra que vem à mente? Bom, o que vem à mente é somente agradecer a Deus, né? Porque se eu estou onde estou, se eu estou vivo e de pé até hoje, é porque Deus está comigo, né? E Ele é o meu protetor e nós acreditamos plenamente que foi através de uma promessa que nós vemos para a Imperatriz. E eu agradeço só a Deus. Agradeço a Deus e quando você agradece a Deus, você também agradece as pessoas que junto alavancou isso tudo, né? Mas Deus em primeiro lugar. É igual aquele versículo lá em Juízes, acho que é Juízes, quando Deus falou para o rei Ezequias, e falou com Deus que o povo era muito forte, muito bravo, né? E ele jejuou para que ele vencesse a batalha. E Deus mandou que ele fosse. Só que quando ele chegou lá, o que tinha acontecido? Está tudo no bolso. Então Deus venceu a batalha para eles, né? Então a minha batalha aqui, Deus vence ela dia a dia para comigo, né? Eu agradeço muito a Deus por isso. Meus filhos tudo bem, tudo com saúde, bonito, né? Mas é isso. A resposta está boa? Tá ótima. Obrigada. Só? Já foi muito. Tá muito bom, tá feita a memória que investe. A memória é uma coisa que você guarda tudo. Louco. Eu só não sabia do meu nome quando eu tinha 9 anos. Como é que você chama? Minha mãe que sabe. Mas depois eu aprendi. Depois não esqueceu mais, né? O importante é. Vou pedir para ela.